Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre vocês e vossos familiares. Amém? Graças a Deus. Agora é meio-dia e 25, horário de Brasília, aqui no Brasil, dia 3 de dezembro de 2023 e dia 555 da grande tribulação das profecias de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e Apocalipse 12, versículo 7. Amém? Graças a Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Miguel, sou servo de Deus Pai, general do exército do reino dos céus, príncipe e protetor do paraíso de Deus. Amém? Graças a Deus. Papa Francisco reúne os 10. Essa é a mensagem para você. O povo brasileiro aqui vai ser discipulado, tá? Para eles aprenderem a verdade. Muitos já estão na verdade, mas a grande maioria ainda está vivendo na base da mentira, ok? Então, Senhor Francisco, oitavo rei de Apocalipse 17, já estou dando um recado, deixando hoje esse registro oficial. Pessoal, qual é o próximo passo do anticristo Papai Francisco, o Papa Francisco? Reunir 10 reis, tá bom? Então vocês já estão sendo avisados. Antes de acontecer, vocês estão sendo avisados e vocês falam, ó, o Miguel avisou a gente. O próximo passo do Vaticano é reunir 10 reis e travarem, orquestrarem e executarem uma guerra monstruosa contra Jesus Cristo e a sua verdadeira igreja. Os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos, já estou deixando avisado para vocês, os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, vai ser perseguida pelo próprio Vaticano e 10 reis. Só para resumir, ONU. Não posso ficar falando muito, senão eles cortam o vídeo. Agora eu vou falar sobre esse daí. Então vocês estão vendo aí, né, pessoal? Olha só, Salmo 122, Salmo 118, 22, Isaías 28, 16 e Isaías 8, 13 ao 15. O que diz essas profecias? Depois vocês lêem lá com calma, tá? Diz sobre a pedra da igreja. Aí Jesus Cristo, em Mateus 21, 42, 44, Marcos 12, 10 e 11, Lucas 20, 17 e 18, ele fala sobre a pedra das profecias. Aí vocês vão ler aí, ó. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Cumprir o que? As profecias. Tá? Tudo que falava da vida dele. Certo? E a pedra da igreja, aí ó, de Mateus 16, 18. Quando fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, é a pedra das profecias ali de Salmos e Isaías, e tem mais, tá bom? Coloquei isso daí só para ficar resumido. Então essas profecias aqui, ó, o cumprimento delas é esse daqui. Aqui é a profecia e cumprimento de profecia, que Jesus Cristo é a pedra da igreja, tá bom? Dentro dessa verdade da palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz, Jesus Cristo é a pedra da igreja. Aonde ele disse isso, Miguel? Em Atos, capítulo 4, verso 10 e 11, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 8. Tá? Eu não estou enxergando aqui por causa de umas fotos que tem aqui, tá? Mas deve ser isso daí. Essas profecias de Pedro, de Atos 4, 10 e 11, e 1 Pedro 2, 4 a 8, é as profecias de Salmo 118, 22, Isaías e Isaías. Então o próprio apóstolo Pedro, dentro da palavra de Deus, ele diz, Jesus Cristo é a pedra da igreja. Miguel, onde está escrito que Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra? Atos capítulo 4, verso 10 e 11, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Aí o apóstolo Paulo, conhecedor das escrituras, sábio arquiteto da igreja, manda a carta, aí ó, fica vendo aí, manda a carta aos Romanos, aí ó, embaixo, vocês estão vendo aí, Romanos capítulo 9, verso 32 e 33, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 a 11,
1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 4. Gálatas capítulo 2, verso 7 ao 9. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22. Tudo isso daí que Paulo escreveu é sobre a pedra da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, pela palavra de Deus e pela verdade, Jesus Cristo cumpriu as profecias da pedra e Pedro e Paulo professaram e deixaram escritos como doutrina da igreja. A pedra da igreja é Jesus Cristo. E aí, Paulo morreu decapitado professando a sua fé. Jesus Cristo é a pedra da igreja. Pedro morreu de ponta cabeça, segundo a tradição, certo? E Paulo também, confessando que Jesus Cristo é a pedra da igreja. Aí o diabo veio astutamente, entrou na igreja, começou a usar a cabeça dos bispos, diáconos, presbíteros da igreja, e aí eles, possuídos de Satanás, os próprios ministros da igreja, perverteram a verdade. Olha lá, aí os filhos do diabo, né, começaram. Pedro é a pedra da igreja e Pedro, eu não estou conseguindo ler aí o que está escrito por causa que está apagado, mas acredito que esteja escrito isso. Pedro é a pedra da igreja e Pedro é o primeiro papa, né? Pedro é a pedra e Pedro é o primeiro papa, ou pai da igreja, que Pedro é o primeiro pai da igreja. Não, o pai da igreja é Deus, por isso Jesus falou, tudo que quiserdes pede ao Pai em meu nome. Quem tem o Espírito Santo clama dentro da gente, através da gente, Abba, Pai. Quem não tem o Espírito Santo, crê no diabo Satanás. Aí tá aqui, ó. Papa Francisco é sucessor de Pedro, né, que é a pedra da igreja. Eu não sei o que está escrito aqui porque está escondido, mas creio que está escrito: Papa Francisco é sucessor da pedra da igreja, que é Pedro. Acho que é isso. E embaixo. Aí agora, certo? Essa frase, as duas frases aí é mentira. Agora vem a verdade. O diabo Satanás é o pai da mentira. João 8,44. E deu seu trono, poder e grande autoridade à besta do mar. Apocalipse 13:12. Quem é a besta do mar? Os papas e os cardeais do Vaticano. Quem é o Vaticano? A grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18. O diabo deu seu trono, poder e grande autoridade à besta. Quem é a besta? A besta do mar. Papa, cardeais e os arcebispos do Vaticano. Eles são a besta do mar. E a besta da terra é os Estados Unidos, ONU e OTAN. E o diabo, pai da mentira, deu o seu trono para o Papa. Por isso que no Vaticano, o Papa Paulo VI constrói a Igreja da Serpente, em honra ao diabo Satanás. Certo? A cidade do Vaticano é a prostituta que reina sobre os reis da terra. Papa Francisco, o povo brasileiro não está sabendo muito disso, mas eu já vou anunciar para eles. Pessoal, o grande passo, próximo passo do Vaticano é reunir 10 reis que ainda não receberam autoridade como monarcas. É Apocalipse 17. Não vai dar para ler porque a Bíblia não está aqui, mas depois eu mostro para vocês, ou vocês lêem Apocalipse 17. O Papa Francisco é o 8º rei da profecia de Apocalipse 17, 11, se eu não me engano. E aí você lê lá 12, 13, 14, tá lá. O Vaticano vai orquestrar, junto com os 10 reis, uma perseguição contra a verdadeira igreja de Jesus Cristo, contra os verdadeiros cristãos. Mas nós vamos vencer essa guerra. E eu declaro guerra por procuração contra o Vaticano. Guerra de procuração contra o Vaticano. Vaticano, eu sou a primeira testemunha de Apocalipse 11 e Rafael é o segundo. Quer guerra? Vem em mim. É Bíblia? Vem em mim. Povo brasileiro, preparem-se. A grande guerra está se aproximando e já chegou no Brasil. Meu nome é Miguel. Deus abençoe todos vocês. Shalom Aleichem.